Senhor presidente, nobres colegas, né? Eu acho que vou começar de uma maneira mais light, mais leve. Como diria Paulo Cintura, né? Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa, né? E a gente fica só no porque todas as vezes existem solicitações, existem colocações, existem pedidos, existem acampamentos, existem entregas de protocolos, de planilhamentos, de forma efetiva, com custo real de internação de cada leito nessa cidade, desde 2017. E a gente fica contente que está chegando. Mas, ao mesmo tempo que nós estamos contentes que está chegando, nós ficamos um tanto quanto preocupados. Porque mesmo saúde sendo o que interessa, que o resto não tem pressa, ela é sempre colocada em segundo, terceiro, ou sei lá eu, que escalão. Não sei em que escalão. Porque nós vemos urgência para asfaltamento, nós vemos urgência para tudo. Mas não vemos urgência de 2 milhões de reais que tinha em caixa para ser colocado na saúde do bauruense, para poder melhorar a vida de todos nós. Né? A saúde, quer seja bancada pelo âmbito federal, municipal ou estadual, ela melhora a vida das pessoas. Nós precisamos de tudo. Nós não precisamos realmente ficar mendigando aqui, lá ou acolá. Nós precisamos que a saúde seja o que realmente interessa. E fico contente quando vejo a saúde parecendo que interessa. Mas vamos ver até quando ela interessa e até quando esperaremos por toda a efetivação de uma melhoria de saúde para a nossa cidade, né? Agora, vamos falar uma coisa boa. Eu quero dizer que quarta-feira é o dia do voluntariado. Pessoas que pegam uma parte do seu tempo para dedicar àqueles que precisam. Então, os meus cumprimentos aos voluntários. São 7 milhões e 400 mil brasileiros em situação de voluntariado. 12,9% da nossa população. Então, os meus cumprimentos a vocês que fazem de fato a diferença. Em falando de diferença e mudando um pouquinho o assunto, né? A diferença nos segmentos de gestão se faz com recursos. Recursos é dinheiro. E dinheiro vem quando não há renúncia de receita. Porque quando há renúncia de receita, há vaza daquilo que era para ser coletado, aplicado em benefício de todos. E por que a gente fala de renúncia de receita? Acho que a grande preocupação de aumentar tributo, de procurar onde é que vem dinheiro, procura da onde não está vindo o dinheiro. Procure os locais onde você tem construções bem definidas e que até hoje não recolhe IPTU por incompetência de quem cobra. Não é por sonegação, as pessoas não querem sonegar. Muito pelo contrário, elas querem ter sua situação regularizada, para poder regularizar a documentação das suas casas. Um exemplo, e tem inúmeros, é do condomínio Bauru H, do CDHU. Tem mais de 15 anos que está lá, nunca conseguiu ser regularizado e nunca pagou. Agora, pior do que você não conseguir ser regularizada, é uma situação que me foi passada. Me foi dito que o DAI vinha entregando uma média de 3 caminhões de água por semana no poupa-tempo a fundo perdido. Eu liguei para o presidente do DAI, ele disse, olha, não sei, foi muito honesto comigo e me deu um retorno. Realmente foi suspenso essa entrega, porque estavam procurando um contrato que tinha, para ver se tinha essa regularização. Com relação ao presidente do DAI, eu sou obrigado a dizer que me deu um retorno de forma imediata, mas provavelmente não tem essa regularização. Então, não se cobra IPTU, se dá água de graça a um ente que presta um serviço maravilhoso para a população, mas que está cobrando mais da prefeitura para estar lá. Então, a gente precisa dar uma olhadinha. Talvez tenhamos vários locais para ir buscar o dinheiro que a população precisa. E depois fazer uma gestão eficiente. Isso eu acho importante, né?
Então, nós temos que verificar toda essa situação. Outro ponto, nobre vereador Segala, o projeto de abuso da autoridade tem os seus problemas. O senhor tem toda a razão. E a gente espera que ele venha de uma forma completa, né? Errou, o que vai fazer? Abusou da posição que tenha, seja legislativo, seja executivo, seja do militar, seja judiciário, seja quem for. A gente tem que ter um regramento bom, claro. Porque o ser humano é muito interessante, né? Quando você quer conhecer alguém, dê o poder a ele, né? Você realmente vai conhecer o tamanho da vaidade do sujeito. Então, esse projeto tem que vir com regras claras, definições claras, para que todos nós, que possamos em algum momento da nossa vida cometer algum desvio, sejamos responsabilizados. Porque qualquer segmento da sociedade sem a responsabilização gera a sensação de impunidade. E a impunidade gera reincidência. Então, eu assinei, mas acho que ele tem que ser claro para todos os segmentos, todos. Não pode ser para o segmento A, B, C, D ou E. Eu acho muito importante essa situação. Outro assunto abordado aqui, a questão da deficiência. Primeiro, Bauru tem que definir de forma clara, de forma científica, o que é deficiência. Se os nossos códigos superiores não o definam de forma clara, que o façamos aqui. Que a definição de deficiência não seja pessoa dependente. Dependendo de quem está, enxerga de uma forma. Então, nós precisamos definir. Nós temos deficiências várias. Pessoas com deficiência pulmonar não andam um quarto de quarteirão. Não anda. Um diabético numa fase mais avançada, que não cuidou bem da sua vida, tem neuropatia diabética, não anda um quarto de quarteirão. Os obesos mórbidos, as grávidas têm deficiência temporária no final da gestação. Então, essa definição precisa ser clara. Nós temos um problema de falta de definição, de falta de clareza dos nossos regramentos. Isso não só na questão que nós estamos abordando, porque Bauru às vezes não é atrativa para alguns segmentos empresariais, porque as nossas regras não são claras. Você chega achando que tem que prover X, daí aparece Y, Z, T, Q, sei lá eu o quê. Então nós precisamos de clareza em todos os segmentos da sociedade, clareza da atuação na área da saúde, clareza de quando esses leitos virão, clareza de quando será instalada a ressonância, clareza de quando a hemodinâmica virá, clareza da definição de um hospital de atendimento secundário, clareza na melhoria das unidades básicas de saúde, clareza dos regramentos do distrito industrial, clareza de quando serão feitos os asfaltamentos e as melhorias, e não ficar dependendo de que eu vou precisar agora disso para poder fazer aquilo. Então, falta clareza, falta um planejamento adequado de curto, médio e longo prazo. Falta ter um eixo fundamental que seja o prefeito, quem for que seja, tenha que seguir. Se ele tiver dinheiro, ele faz mais, mas aquele eixo mestra, aquele eixo que provém crescimento para a cidade, que provém o saneamento, que provém a segurança, a saúde, a educação, tem que ser cumprido, quer seja pelo prefeito A, B, C, D, E ou F. Então, nós precisamos de clareza, de transparência, precisamos de envolvimento para que as coisas aconteçam, para que quando chegar numa determinada hora, a gente não fique dependendo do dinheiro que vai entrar. Entendo que algumas vezes todos nós temos que pedir algum empréstimo, eu entendo, mas isso tem que ser programado. Tem que ser programado. Ele não pode cair do céu na hora que eu quero, porque eu preciso. E se vem, tem que ser muito claro onde vai ser usado. Eu já vi muito dinheiro chegar para determinados fins e nunca serem aplicados. Diga-se o imposto da saúde, quando foi feito o CPMF. E nós estamos nessa desgraça da saúde até hoje. Então, nós precisamos ter clareza.
nós precisamos ter compromisso com o bem público, nós temos que ter compromisso com quem mora nesse país, no estado de São Paulo, em nossa cidade. Então, a gente espera que haja toda essa clareza. Só um minutinho, senhor presidente. E quero dizer o seguinte, eu tenho aqui o relatório dos precatórios, e não está toda a conta. E sem estar toda a conta, que eu vou conversar na explicação pessoal, já dá 50 milhões de reais. Já dá 50 milhões de reais. Então, vamos pensar com transparência, clareza, e que tenhamos uma Bauru com um futuro. Muito obrigado, senhor presidente.